Então, continuando aí a parte 3 aí de direção defensiva, vamos falar de tipos de acidente. Então, colisão com o veículo da frente. Então, ocorre quando o veículo choca contra aquele que segue imediatamente à sua frente. Os motivos podem ser não manter a distância de segurança, distração ao dirigir, e sem os cuidados indispensáveis da segurança. Então, com esse tipo de colisão, está aqui a situação ocorrida já, né? Então, esse tipo de colisão, né, é bem comum de acontecer no trânsito urbano, aí, né? O pessoal, por distração, acaba, né, com um celularzinho, manuseando, olhando alguma coisa, o veículo da frente para, você não vê e colide. Isso é bem comum de se ver. Então, o motivo, um dos piores, além da distração, seria não manter a distância de segurança do veículo da frente, que é interessante manter para você ter um tempo de reação aí para evitar esse tipo de colisão. E não manter a distância do veículo da frente, você pode ser multado por isso, ok? Qual seria a infração referente, né? Não dar distância de segmento do veículo da frente, está aqui, ó. É infração grave, 5 pontos. Anote ela para mim também. Bom, seguindo, teremos um texto referente a um exemplo que vocês têm de um caminhão, etc. Isso não me interessa, tá? Não se preocupe com isso não. Eu acho informação desnecessária. Eu quero isso aqui, ó. Que a distância de segmento em rodovias é determinada pelo tempo regra dos 2 segundos e nas vias urbanas é a regra do bom senso. Quero isso aqui em destaque. Tempo de percepção. Tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do motorista. Tempo médio de reação. Tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir após perceber o perigo, que eu coloquei até aqui, cerca de 3/4 a 1 segundo. Tempo de frenagem. Tempo gasto depois de acionar os freios até a imobilização total do veículo. Tempo de parada. É o tempo gasto desde que o condutor percebe o perigo até a imobilização total do veículo. Observe que eu nem li as metragens, porque isso não interessa a vocês. Está se referindo à imagem que vocês têm acima, eu nem tenho mais não. Interessa as definições. Então, definição, né, cai muito em simulados aí, né, são essas três, né? Então, tempo de reação, então o tempo que o condutor gasta para reagir, né? Ele vê o perigo e reage. Normalmente, né, em estado normal, ele gasta aí cerca de 3/4 a 1 segundo. Tempo de frenagem. É o tempo gasto depois de acionar os freios. Tá uma dicasinha, você começou a ler na frase, tempo gasto depois de acionar os freios, apareceu a palavrinha freio, é chamado tempo de frenagem. Porque ele é bem parecido com o tempo de parada. Então, tempo de parada é o tempo gasto depois que o condutor percebe o perigo até a imobilização total do veículo. Então, aqui seria o tempo de parada, o tempo de parada total do veículo. A dica para diferenciar os dois, tá? Frenagem, palavrinha freios, que vai estar no meio da história. E o tempo de parada, ou parada total, não vai ter a palavrinha freios. Uma dicasinha aí, se aparecer sem o simular. Então, os três que mais aparecem, reação, frenagem e parada ou parada total. Essa regrinha dos 2 segundos, daqui a pouco eu explico, eu esqueci de pegar a imagem sobre isso. Beleza? Eu volto aí complementando na próxima, explico isso aqui, é interessante saber. Bom, seguindo, colisão com o veículo de trás. Então, trate do choque do veículo que o segue com a traseira de seu carro. Para evitar esse tipo de colisão, planeje seu trajeto com antecedência, sinalize a sua intenção antecipadamente e pare de forma suave e gradativa e dê passagem ao veículo que segue imediatamente a sua retaguarda. Então, bem lógico. Então, o veículo está atrás do seu, colado, te perturbando, deixa ultrapassar logo, é menor que colidir na traseira do seu veículo. Então, está aqui, recomendação que você deve estar fazendo. Próximo. Colisão frente com frente. É o tipo de colisão que mais provoca dano, sendo que poucos saem ilesos desse tipo de acidente. Normalmente os motivos são a ultrapassagem efetuada sem a distância correta e a falta de visibilidade, e excesso de velocidade nas curvas. Então, na iminência de uma colisão frontal, o condutor deverá deslocar para o bordo direito da pista. Então, está aí questãozinha que eu quero para simular desse pedacinho final aqui. Então, na iminência de uma colisão frontal, isso para a sua prova, né? Nem sempre vai ser possível. Então, sua recomendação é jogar para a direita da pista, sai fora, né? Joga para a direita. Isso para a prova. Na prática, nem sempre vai ser possível fazer. Então, tá para colidir de frente, desloca para a direita da pista. Então, colisão nos cruzamentos.
Um terço dos acidentes ocorrem nos cruzamentos. Os motivos são falta de visibilidade, manobras inesperadas dos outros condutores, desconhecimento das regras de circulação. Ao se aproximar de um cruzamento, reduz a velocidade, sinalize com antecedência a sua intenção e, ao chegar, olhe primeiro para a esquerda. E se o cruzamento não for sinalizado, dê a preferência ao condutor que se aproximar pela sua direita. Então, regrinha, recomendação de cruzamento. Ó. Um terço dos acidentes ocorrem onde? Nos cruzamentos. Quais são os motivos, né? Destaca para a gente aqui, ó. Falta de visibilidade, etc. E as recomendações. Observe na minha tela que nós temos aqui uma definição, ó. Uma palavrinha chamada abalroamento. Então, perguntinha de prova, o local que ocorre abalroamento com maior frequência seria nos cruzamentos. Então, o que seria abalroamento? Né? Seria uma colisão, né, na lateral do veículo. Ou colisão de lateral com lateral. Então, denominada abalroamento. Beleza? Então, a pergunta lá no simulado aparece muito isso aqui. Ó. Uma das causas mais frequentes de abalroamento, né, nos cruzamentos a resposta sempre vai ser desconhecimento das regras de circulação, ou seja, regras de preferência. Então, coloca a palavrinha abalroamento como definição em algum lugar aí e aprendam aí que a colisão na lateral do veículo é a definição de abalroamento. Apesar que é a colisão de lateral com lateral, mas a nossa prova aqui aborda como colisão na lateral. Vamos atender a nossa prova. Bom, anotando o Miliberi para seguir. Bom, seguindo então, entendo que só os dois estão fazendo aula. Vamos lá então, colisão nas ultrapassagens. Próximo título. Então, trata do acidente que mais ocorre nas vias de duplo sentido de circulação, ou seja, nas vias de mão dupla. Ao fazer a ultrapassagem, o condutor deve sinalizar com antecedência a manobra pretendida, ou seja, dê seta antes. Verificar que se quem o antecede não iniciou também a ultrapassagem de seu veículo, está olhando para o retrovisor, antes de você, né, começar a fazer a ultrapassagem, tem que olhar no retrovisor, já não tem algum veículo já te ultrapassando, é bem comum disso acontecer. Isso aqui é bem comum. Verificar se a distância e o local permite efetuar a ultrapassagem, né? E manter a distância lateral de segurança do veículo ultrapassado e retornar na faixa de origem sem causar perigo para o veículo ao qual ultrapassou. Então, são as regras de ultrapassagem. Destaco agora que a gente marca lá em norma de circulação esse assunto. Eu quero destacar isso aqui. Ó. Ao ser ultrapassado, é dever facilitar a manobra, encoste para a direita, mantenha ou reduza a velocidade. Então, se está sendo ultrapassado por outro veículo, qual que é a sua obrigação? Reduza a velocidade, facilite, né, para que ele possa voltar para a pista com segurança. Tá? Mesmo que o local seja proibido, mesmo que seja dentro de uma curva, tá? Ele estará cometendo a infração. Você também estará cometendo por não facilitar a ultrapassagem desse veículo. Então, qual seria a infração por não facilitar a ultrapassagem? Está aqui, ó, que é média 4 pontos. Anote ela também. Então, ser referente a não facilitar, tá? A ultrapassagem de outro veículo. Bom, seguindo. Próxima colisão vai ser colisão misteriosa. É um acidente que envolve apenas um veículo e do qual não se conhece as suas causas, porque o condutor morre no local ou não admite sua falha. Possíveis causas seriam buracos na pista, poças d'água, óleo, areia, desníveis, depressões, sonolência ou cansaço do condutor, entre outros. Então, sobre a colisão misteriosa, marcar a sua definição, que é a colisão que envolve apenas um veículo. Ou seja, nesse caso é colidir aqui com a árvore, né? Colidir com um barranco, tá? Como exemplos aí. E colisão com objetos fixos. É um acidente que envolve apenas um veículo, de vocês não vai ter a mesma definição, tá? Faça uma atualização para mim, coloque a mesma definição de misteriosa aí para mim. De vocês não está dessa forma, não.
Bom, esse tipo de acidente normalmente ocorre por falha do condutor que dirige em velocidade incompatível, principalmente após a ingestão de bebida alcoólica, e pode ocorrer também após tentar desviar para evitar atropelamentos de pessoas ou animais. Então, porque as duas têm a mesma definição e são tipificadas diferentes? É para se você ser cobrado, beleza? Objetos fixos é tipificado para você ser cobrado no futuro. Ou seja, bateu no poste, você paga, quebrou o muro do vizinho, você vai pagar o prejuízo. Então é para ser tipificada a infração. Então as duas, né, envolvem apenas um veículo e um obstáculo a ser corrigido. Então, cai muito nos simulados aí, né? Colisão que envolve apenas um veículo, como resposta pode ser a misteriosa ou objetos fixos, uma ou a outra. Tá? Não vai ter as duas na mesma opção, não. Então tá aí explicado. Próxima. Passagem de nível. Então, passagem de nível é o cruzamento da via com a linha de trem. Então, o nome deste cruzamento, observem junto ao título, eu já anotei ele aqui. Ó. Então, o nome desse cruzamento é rodoferroviário. Então, normalmente as passagens de nível são bem sinalizadas com placas de parada obrigatória e Cruz de Santo André, ou ainda cancela para reter o trânsito. Mesmo assim, ainda ocorrem acidentes com trens nas passagens de nível. Então, para evitar, reduz a velocidade ao se aproximar de passagens de nível, pare antes de transpô-la, olhe e escute. Vamos lá, sobre passagem de nível em relação, né, a veículos, aí, então passagem de nível sem barreira, sem cancela. Então, para o Código de Trânsito, toda passagem de nível sem cancela, sua obrigação antes de passar por ela é parar. Tá? Parar, olhar e escutar, para ver se dá para você ir. Então, em relação à passagem de nível, tá? E veículos, passagem de nível sem barreira, sem cancela, você tem a obrigação de parar antes de transpô-la, tá? Não parar, há a previsão de infração. Quero anotar essa infração aí, eu não tenho nem ela aqui, não quero que vocês anotem aí. Não parar está gravíssima, 7 pontos, que aparece muito simulados essa infração por não parar. Pegamos? Me libera aí para seguir. Então, aí anotem também, tá, junto ao título, é o nome desse cruzamento, que é muito nas simulados aí, né? O nome da passagem de nível, qual o nome desse cruzamento? Rodoferroviário. Se não anotaram, anotem. Bom, tá quase acabando essa terceira parte aqui. Falta pouca coisa. Bom, seguindo aí, já me deram retorno, vamos embora. Acidentes envolvendo bicicleta. A bicicleta também é um veículo de passageiro, tendo seu condutor direitos e deveres a cumprir. Então, muitos só querem ter isso aqui, né? Direitos, né? E deveres esquecem, muitos não respeitam nada, né? Estão aí transitando, mais final de semana, para o pessoal de rolê, eu vejo muitos aí não respeitando muita coisa, né? Deveriam, né? Para pôr em risco a sua própria vida. Então, onde não existir ciclovias, a bicicleta deverá ser conduzida junto ao bordo direito da via, com preferência sobre os veículos automotores. Ao ultrapassar um ciclista, dê a distância de no mínimo 1,50 metros. Então, quando possível, fazê-lo. Tá? Eu faço lá em norma de circulação, a gente tem um tópico só sobre isso. Quando possível, fazê-lo. Nem sempre vai ser possível, tá? Nesse caso, sim, tá tranquilo, mas tem local que não dá. Então, quando não der para dar 1,5 m, sua obrigação é reduzir a velocidade ao passar por ciclista. Tá? Ao não reduzir, né, você também estará cometendo a infração. Mas essa eu deixo lá para outro capítulo. Eu quero que anote essa infração aqui por deixar de dar isso 1,5 m do ciclista, padrãozinho de simulados aí, que é média 4 pontos. Anote lá para mim aí. Bom, seguindo, acidentes envolvendo motocicletas. O número de motocicletas em circulação vem crescendo ano após ano, e com isso também a quantidade de acidentes. O motociclista deve pilotar sua moto de forma consciente, pois em um acidente seu próprio corpo será o para-choque do veículo. Por sua vez, o condutor de veículos deve ficar atento às atitudes dos motociclistas no trânsito, mantendo a distância de segmento segura. Atropelamentos é o choque do veículo a algum ser vivo
pessoas ou animais. Para evitar, dirija com cuidado e atenção, dê preferência de passagem a pedestres, ande em velocidade compatível com a segurança em portas de escolas, pontos de embarque e desembarque de passageiros e logradouros estreitos, ou seja, ruas apertadas. Próximo título, manobras de marcha ré. Então, a marcha a ré deve ser utilizada em pequenas distâncias e para fazer manobras de entrada e sair de estacionamentos. Evite acidentes tomando os seguintes cuidados. Não faça manobra em esquinas. Realize a manobra em velocidade reduzida. Verifique se existe criança nas proximidades do veículo. Porque na marcha ré você acaba não enxergando uma criança aqui atrás. É interessante olhar. Evite sair de garagens em marcha ré e andar longos trechos em marcha ré. Penalidade de multa equivalente à infração grave, contabilizando 5 pontos no prontuário do infrator. Então tá aqui, ó. Pode sacar a infração pra gente, tá? E questãozinha oficialzinha de prova aí. Qual que é a distância que o condutor pode transitar com o veículo em marcha ré? Então, aprenda, não existe distância prevista como resposta, tá? A sua resposta é essa aqui, ó. Em pequenas distâncias ou pequenas manobras. Essa é a sua resposta. Então, atenção a isso para a sua prova. E para quase fechar, vou fechar, falta mais 2. Colisão com animais. Acontece geralmente em rodovias ou propriedades rurais. Suas consequências podem ser desagradáveis aos seus ocupantes, levando em consideração o tamanho do animal. Diminua a velocidade ao avistar animais na pista ou em sua proximidade, como fazendas e locais abertos. Evite buzina para não assustar o animal e mantenha os vidros dos veículos fechados. Então, destaque esse finalzinho para mim aqui, a recomendação. E para fechar, sim, seria o último agora, que é a ultrapassagem em ônibus. Então, quando todo que tem um propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o seu veículo com vista à segurança dos pedestres, que induz vocês muito ao erro em prova, tá? Pergunta lá, o condutor pode ultrapassar um veículo parado para fins de embarque e desembarque de passageiros? Automaticamente vocês falam que não, que é proibido como opção. Cuidado com isso. Se o local permitir, você pode fazer, mas como vai ser feito isso, está aqui te respondendo. Velocidade reduzida e etc. Bom, pegamos até aqui, me dê retorno.